Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Iau, que o Iau de Abraão, o Iau de Isaac, o Iau de Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, em nome do seu filho Yahshua. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 43, Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Completo. Contexto da palavra: a lâmina de ouro puro. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separa-os do povo de Israel, para que me sirva como sacerdote. Versículo 2. Faça a roupa de sacerdote para o seu irmão, a fim de dar a ele dignidade e beleza. Versículo 3. Chame todas as pessoas, Moisés, a quem eu dei a habilidade, e mande que faça roupa de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Viu, Moisés? Versículo 4. Mande, Moisés, que faça um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupa de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdote. Viu, Moisés? Versículo 5. Esses artesãos deverão usar fio de linho, fio de lã azul, púrpura e vermelha, e fio de ouros e linho fino. Versículo 6. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fio de lã azul, púrpura, vermelha, de linho fino, de fio de ouro, e enfeitarão com bordado. Versículo 7. Nas duas pontas do manto, Moisés, haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. Viu? Versículo 8. O cinto, Moisés, que passará pela cintura do manto, para prendê-lo, serão feitos dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Versículo 9. Pegue duas pedras, Moisés, de gata, e grava nela os nomes dos filhos de Jacó. Versículo 10. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra pedra, por ordem de idade, viu? Ordem de nascimento. Versículo 11. Escolha, Moisés, um bom ourives para gravar nas duas pedras os nomes dos filhos de Jacó, para montar as pedras em esgate de ouro, viu? Versículo 12. Coloque, Moisés, essas duas pedras nas alças do manto sacerdotal, para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Assim Arão levará nos ombros esses nomes, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Viu? Versículo 13.
Faça 2 engastes de ouro. Versículo 14. 2 correntes de ouro puro, estralaçada em forma de cordão, que você, Moisés, prenderá nos esgates. Versículo 15. Faça, Moisés, um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade do Iau, como um manto sacerdotal. O peitoral também será feito de fio de lã azul, purpúrea e vermelha, de linho fino enfeitado com bordados. Viu? Versículo 16. O peitoral, Moisés, será quadrado. O peitoral será quadrado e dobrado em dois, e terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Viu? Versículo 17. Coloca, Moisés, nele 4 carreiras de pedra preciosa. Na primeira carreira põe um rubi e um topázio e uma granada. Versículo 18. Na segunda carreira, Moisés, põe uma esmeralda, uma safira e um diamante. Versículo 19. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. Versículo 20. A quarta carreira terá um berilo, um inoque, um jaspe. As pedras deverão ser montadas em esgate de ouro, viu? Versículo 21. Em cada uma dessas 12 pedras, Moisés, será gravada o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Versículo 22. Com fio de ouro puro traçado, faça cordões para o peitoral. Versículo 23. Faça também, Moisés, 2 argolas de ouro e a prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Versículo 24. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas, viu? Versículo 25. E prenda as 2 pontas dos cordões nos 2 esgates de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto, na parte da frente, viu? Faça, Moisés, também, o versículo 26. Faça também, Moisés, outras 2 argolas de ouro, que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Versículo 27. Faça, Moisés, também ainda mais 2 argolas de ouro e prenda nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura, acima do cinto, viu? Versículo 28. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte, viu? Versículo 29. Quando Moisés entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral, gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo, viu? Versículo 30. Põe, Moisés, o Urim e o Tumim no peitoral, para que esteja em cima do coração de Arão.
Quando ele estiver na minha presença, nesta ocasião, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça, viu? Versículo 31. As sobrepeles, a roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida inteiramente de fio de lã azul. Versículo 32. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será rematada com uma tira de malha, para que não se rasgue, viu, Moisés? Versículo 33, versículo 33 e 34. Em volta de toda a barra, coloca aplicações em forma de romã, feita de flor de lã azul, purpura e vermelha, entre uma romã e outra, e põe sininho de ouro. Viu? Versículo 34, versículo 33 e versículo 34. Em volta de toda a barra, coloque Moisés aplicações em forma de romã, feita de flor de lã azul, purpura e vermelha. Entre uma romã e outra, põe o sininho de ouro. Versículo 35. Arão deverá usar essa sobrepele quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença, Moisés, no lugar santo, como quando sair dele. Nessa ocasião, o som dos sininhos serão ouvidos e Arão não será morto. Viu? Versículo 36. Faça também, Moisés, uma placa de ouro puro. Grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Versículo 37. Amarre, Moisés, essa placa na frente da mitra, com um cordão de lã azul. Versículo 38. Arão deverá usá-la na testa, para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem, para que eles não sejam culpados e cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Viu? Versículo 39. Você, Moisés, você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Viu? Versículo 40. Para os filhos de Arão, faça túnica, cinto e mitra, a fim de eles der a dignidade, a beleza. Viu? Versículo 41. Com essa roupa, Moisés, vista o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois, consagra-os, dedica os derramados azeite. A palavra derramado, mas aqui está derramando azeite na cabeça dele, para que me sirva como sacerdote. Versículo 42. Faça calções, Moisés. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles. Calções que vão da cintura até as coxas. Viu? Versículo 43, para terminar. Arão e os seus filhos deverão usá-los sempre que entrar na tenda da minha presença, ou quando chegar perto do altar, para que servirem como sacerdote no lugar santo
Deste modo, eles não se arriscarão a morrer por mostrarem a sua nudez. Arão e seus sacerdotes obedecerão a esta ordem para sempre. Viu, Moisés? Agora eu vou ler o comentário do capítulo 28 e do versículo 1 até o versículo 43. Até onde der para a gente ler. É o comentário, a explicação do capítulo 28. A explicação é o significado de Êxodo capítulo 28. O significado de Êxodo 28 trata dos deveres do sacerdote em geral. Todo sacerdote usava roupas especiais que ele dava dignidade e honra adequada ao seu ofício. Portanto, as roupas do sumo sacerdote eram especialmente impressionantes, mas importantes suas várias peças ajudaram o povo a entender a sacralidade de suas funções diante de Yahweh. No capítulo 28, versículo 1 e versículo 3. As vestes sacerdotais. A peça de roupa mais colorida usada pelo sumo sacerdote era o éfode, colete sagrado, uma roupa curta de linho do mesmo material que as cortinas do tabernáculo, mas com um fio de ouro trabalhado no tecido. Lá no capítulo 39, versículo 2, versículo 3 de Êxodo. Ou seja, foi mantido no lugar por duas alças, preso na cintura por uma faixa, e do mesmo material anechadas as alças havia duas pedras, uma em cada ombro, gravada com os nomes das tribos de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 4, versículo 14. Aposicionado centralmente sobre o peito do sumo sacerdote havia um pedaço de pano ricamente bordado, dobrado para formar uma bolsa quadrada e plana. Isso foi chamado de peitoral ou peitoral. Fechado no interior havia 12 pedras preciosas, novamente simbólica das 12 tribos de Israel. O peitoral estava amarrado sobre o éfode, com corrente de ouro presa aos anéis nos 4 cantos. Urim e Tumim. Portanto, dentro dele estava o Urim e o Tumim, geralmente considerados 2 pequenos objetos que, quando retirados da bolsa, indicava sim ou não. Uma pergunta própria de Êxodo, capítulo 28, do versículo 15 ao versículo 30. No livro de Número, capítulo 27, versículo 21
e 1 Samuel, capítulo 14, versículo 41, e 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. Diretamente abaixo do éfode havia uma túnica azul. Do fundo deste manto pendia sino e romã, de modo que quando o sumo sacerdote se deslocava de um lugar para o outro, dentro do tabernáculo, as pessoas do lado de fora ouviam o sininho tocar. Assim, o som do sino os tranquilizava, informando que o sumo sacerdote não fora morto a tiro, ou sua oferta foi aceita. Em Êxodo capítulo 28, versículo 31 e versículo 35. Pois na sua cabeça o sumo sacerdote usava um turbante fechado na frente, do qual havia uma placa de ouro gravado com as palavras Santo ao Senhor. Isso declarou a todos os que santidade era essencial para todas as partes do culto israelitas. Em Êxodo capítulo 28, versículo 36, versículo 38. As outras vestes do sacerdote, as vestes restantes do sacerdote, ou seja, aquelas usadas sob o manto azul, era a mesma do sacerdote comum, a saber, uma roupa de linho branco, de mangas compridas e de comprimento total, camisa bordada além de roupa de baixo e outras roupas íntima, acessórios. No livro em Êxodo, capítulo 28, versículo 39, versículo 43. Várias características das roupas do sumo sacerdote lembraram constantemente de que ele estava ungido, não como indivíduo, mas como representante do povo. Primeiro havia pedras gravadas com os nomes das 12 tribos em seus ombros e peitoral. Em Êxodo capítulo 28, versículo 12, versículo 21. Segundo, havia os objetos conhecidos como Urim, Tumim, pelos quais eles buscavam a vontade de Yahweh e julgar o povo. Em Êxodo capítulo 28, versículo 30. O terceiro havia a placa de ouro em seu turbante, para simbolizar que ele carregava a culpa pelos diante do Yahweh, santo, que sozinho poderia perdoá-los. Ele sozinho. Em Êxodo capítulo 28, versículo 38. Esse foi o livro de Êxodo, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 43, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro. Não, é Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Fica todos com a paz. Eu estou errando aqui muito por causa das horas. Fica tudo com a paz do Yahweh, que o Yahweh de Abraão, o Yahweh de Isaac, o Yahweh de Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal em nome do seu filho Yahweh. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele. Fica todos com Yahweh.